Vai, gente. Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela rádio classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem. Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, da Dilma, que está compartilhando o programa, para você também que já está fazendo, ou mesmo aí pelo Facebook, na sua página pessoal, ou seja, replicando, reverberando, compartilhando o programa. Muito obrigado. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes e apresentação dela, Marina Valente. Locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFPNB, Sintaf, Mova-se, Sinface, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Agora são 10 horas e 3 minutos. Bom dia, Mariana. É com você. Bom dia, voltei! Bom dia que me tem de regresso. Fui ontem, ser espetada para um exame de sangue. Souza Júnior conduziu aqui com vocês uma belíssima conversa sobre a imprensa alternativa, mas hoje eu estou de volta, viva inteira, com todos, só com furinho só, geralmente eu viro uma peneira, mas dessa vez foi só com furinho, e o assunto de hoje está super interessante, então não deixem de comentar, mandar o seu alô, mandar a sua mensagem, a sua opinião, ou até um cheiro, como eu e o Jonathan Neto adoramos dizer que a gente adora ganhar, né, não, Jonathan? Isso. Hoje o dia está interessantíssimo porque a gente já começa com a informação de que é aniversário da nossa presidenta Dilma Rousseff. Cadê o parabéns, Jonathan Neto, para a nossa Dilma? Feliz aniversário, Dilma! Ela, inclusive, é motivo de lançou uma nota que a gente já vai ler já aqui no programa, dedicada aí a denunciar a questão do presidente Lula. Então, é uma nota de apoio ao presidente Lula, mas a gente vai ler aqui no Giro de Notícias. Porque na manhã desta quinta-feira, nós vamos conversar com o professor da UES, Frederico Costa, sobre o livro Cotidiano e Extraordinário, o Centenário da Revolução de Outubro. O livro está aqui, deixa eu só mostrar para vocês que estão nos acompanhando via Facebook. Esta capa do livro, tá dando para ver? Tá no quadro, gente? Tá no quadro aqui, muito bem, que fala justamente sobre a Revolução de Outubro. Nós, inclusive, que já fizemos vários programas esse ano, falando sobre a questão da Revolução Russa, seguimos no assunto, que é um assunto riquíssimo. Tem sempre uma coisa a mais para a gente aprender, uma coisa a mais para a gente ficar sabendo, né? Então, ainda nesse clima de Revolução de Outubro, a gente tem a presença aqui do nosso convidado, que foi o organizador do livro. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. E é um prazer nós discutirmos, conversarmos sobre esse evento tão importante, que é o centenário da Revolução Russa. E nós temos a presença como comentarista convidado, né? Já que o filhote não veio, nós temos aqui Inocêncio Shoa, substituindo o nosso querido Marcelo, comentarista, né? Tem vinheta, Jonathan Neto? O Inocêncio, infelizmente. Não, ainda não tem vinheta, porque eu vi ele se chegando aí no tentei ver aqui, mas aqui os quadros não disseram que não. Mas tudo bem, a gente faz depois. Isso. Nós temos aqui o Inocêncio, que também teve na viagem, que o Marcelo veio contar pra gente aqui. Já, Inocêncio,
trouxe várias informações de como é que foi lá, foi bem bacana a entrevista com ele. A gente entrevistou ele e o Luiz Carlos Paz sobre a visita que vocês fizeram, sobre que você ficou, inclusive, eu já estava quase mandando resgatar, porque você não voltava para Fortaleza. Como é que foi? Tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marina, bom dia, Wesley, bom dia, Jonathan, e bom dia, professor Frederico. De fato, foi uma viagem muito interessante, cheia de nuances interessantes, que a gente, evidentemente, não vai aqui explicitar, porque o tempo é muito curto. Mas bom dia a vocês todos, prazer estar novamente aqui, e quem sabe fazer um programa que seja bastante elucidativo, bastante didático, para que as pessoas entendam a importância que teve a Revolução Russa no progresso da humanidade. Pois muito bem, vamos nós para o nosso giro de notícias, Jonathan Neto. Dá o play. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. A Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, a FBNB, lançou uma nota que diz o seguinte: mais uma vez, como lamentavelmente já ocorreu em outras ocasiões, coloca-se à disposição da barganha política uma instituição que é o braço desenvolvimentista do governo na região em que atua, e, por consequente, no próprio país, como história de 65 anos de crédito diferenciado e expertise no desenvolvimento como nenhuma outra, o Banco do Nordeste do Brasil. Não é de hoje que o BNB figura na mídia como moeda de troca, fosse como se sua existência se resumisse à acomodação política ou à barganha de favores para este ou aquele segmento que tem mais ou menos poder, entre aspas, no cenário em questão. A FBNB seguirá mobilizada e em diálogo com seus diversos segmentos da sociedade, reiterando seu posicionamento de respeito ao BNB e aos trabalhadores. Giro de notícias. A diretoria colegiada do Sintaf participa nesta quinta-feira do seminário Como fica a sua aposentadoria se a reforma for aprovada? Promovida pelo Sindicato de Servidores Municipais de Caucaia, Sindicep, com o apoio da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANSE. O seminário terá início às 15 horas no Grêmio de Caucaia, localizado na rua Presidente Castelo Branco, 194, e contará com palestra do diretor da organização do Sintaf, Lúcio Maia. Atitude Popular. Giro de notícias. Em relação à marcação do julgamento do ex-presidente Lula para o dia 14 de janeiro, aliás, eu vou fazer um parênteses, meu povo, na data do falecimento da esposa dele. Eu disse isso já em comentário pessoal no Facebook, vou dizer aqui. Não estão tentando prender o Lula, estão tentando matar. É um processo de tortura contínua para ver se ele desembarca dessa para outra, né? E assim eles não têm que justificar o processo que foge por completo do Estado de Direito, pelo menos do Estado de Direito burguês, que aqui nós temos, né? E não tem que explicar o resto do mundo, que começa a questionar, inclusive vai vir várias presenças, várias personalidades internacionais, o Bono Vox, coisa estão sinalizando que talvez venham para acompanhar, porque já chegou a um nível de absurdo por completo. Então, como para prender ele, a coisa é complicada, né? Não sei, estou tentando ver se ele embarca e parte dessa para uma melhor. Mas aí a presidente Dilma Rousseff enviou uma nota à imprensa, né, dizendo eleição sem Lula é mais um golpe. O mesmo tribunal que acaba de marcar a data do julgamento do recurso de Lula em tempo recorde, manteve na gaveta 12 anos o julgamento do recurso do senador tucano Eduardo Azeredo, condenado em primeira instância. O mesmo tribunal que está examinando o recurso de Lula metade do tempo dos julgamentos mais rápidos que já realizou, marcou uma sentença para o dia 24 de janeiro, na primeira sessão após o recesso de fim de ano. Os tribunais devem ser movidos pelo dever de fazer justiça, segundo as leis, o devido processo legal e o prazo que assegurem amplos direitos de defesa. Os democratas desse país, aqueles que prezam a normalidade democrática e o pleno funcionamento das instituições, devem defender os direitos de Lula a concorrer à presidência.
Interditar Lula é casuísmo. Eleição sem Lula é eleição sem legitimidade. Eleição sem Lula, sem que Lula tenha direito de concorrer, é mais um golpe contra a democracia. Falou Dilma Rousseff. Este foi o nosso giro de notícias. Bom, antes da gente seguir com o debate de hoje, o Inocêncio, né? A gente tem que sempre aproveitar a sua profissão, já que as faltas de normalidade jurídica têm sido regra, né? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente, antes da gente entrar no assunto da Revolução especificamente, como é que você recebeu essa notícia dessa marcação do tribunal? Com grande preocupação, com grande tristeza, porque alguns juízes e desembargadores de tribunais do Brasil, não só de Curitiba, mas também de outros lugares, Rio de Janeiro, em Brasília também, nós temos presenciado uma série desses tipos de coisas. Muitos juízes estão descumprindo a lei, descumprindo o seu juramento com a Constituição e fazendo o que hoje se chama de lawfare, que é utilizar o processo judicial para perseguir adversários políticos, aquelas pessoas com quem você não concorda. Isso não é justo, não é legal, isso é inconstitucional, isso é perverso no caso do Lula, mas isso também tem um preço, tem dois preços. Primeiro, a destruição da nossa democracia, né? Aos poucos, como se vai, digamos assim, derrubando um edifício, passo a passo, tijolo a tijolo, vão destruindo a nossa democracia, mas também vão criando, na consciência da humanidade, a certeza de que o Lula passa por um processo de perseguição que é absolutamente intolerável. Eles estão pensando que estão brincando, estão pensando que vai ser fácil, mas o número de personalidades internacionais que já se prevê que vão estar no dia 24, aí, em Porto Alegre, no caso, em frente ao tribunal, é impressionante e vai realmente fazer um resultado, vai colocar em xeque, desnudar, né, a crueza desse processo que está sendo feito contra o Lula, que vai chegar ao ponto, como você disse, Marina, de torturar até na marcação da data da audiência. Não é a primeira dia. É uma coisa quase de psicopata, né? Tipo assim, eu estou fazendo isso. Exatamente. E eu vou torturar e vou botar em evidência que eu estou fazendo isso. O recesso forense ele termina no dia 6. A Justiça Federal entra em recesso do dia 20 ao dia 6 de janeiro. 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. O julgamento podia ter sido colocado para o dia 23, 22, 17, 16, 25, 30, apressadamente, né? Porque você mesmo noticiou aí que há um processo contra o ex-governador do PSDB, lá de Minas Gerais, o Eduardo Azevedo, que passou 9 anos, 12 anos, sei lá, para ser julgado em primeira instância, né? Primeira instância. E o Lula, com um pouco mais de 6 meses, um pouco mais ou menos 6 meses, se coloca em julgamento. Mas exatamente na data, uma data que é muito significativa e dolorida para o Lula. Porque a dona Marina, evidentemente, a dona Marina, ela sofreu um processo muito grave, né, de violência física e mental e emocional, que acabou apressando a sua morte. Então, é muito difícil ver isso tudo, especialmente como juiz, né, que fui juiz aposentado, que sou, e uma pessoa da área, perceber que, lamentavelmente, mais uma vez, agora já nesse século, né, a gente está diante de um desmoronamento do processo democrático brasileiro, do Estado democrático de direito, que interessa, claro, às classes trabalhadoras e às pessoas que têm aí, e a população em geral. A Lígia Castro está dizendo, você é o cara, companheiro. Eu acho que não é Lava Jato, é Injustiça Jato. Né? Tá nesse nível aí a coisa, porque, como eu digo, você não precisa gostar do Lula, você não precisa ser petista, você não precisa Você não precisa nem ser de esquerda, você só precisa ter uma noção correta da democracia e das relações democráticas e da importância dela para as relações humanas. Né? Eu acho que só quem aplaude isso de pé são realmente aqueles que têm desempenhado
um papel fascista no nosso país, de defesa de ideais fascistas e que tratam o Moro como um ídolo nacional, ou como um herói, ou como uma pessoa que pudesse agir acima do bem e do mal, e não, enfim, eu acho isso, eu fico realmente revoltada. Meu papel que eu ia comentar, é só entrevistar, mas eu fico revoltada porque eu estou vendo para onde a gente está caminhando. A gente está caminhando para um estado de exceção. Até mesmo os liberais, o pessoal do campo da direita, que defende uma ideia de democracia, está achando isso tudo muito absurdo, né? Então, assim, o que esse pessoal está conseguindo, na verdade, é juntar um pedaço do país que estava meio desunido. Porque a esquerda inteira, diante disso, se une, porque é muito absurdo, né? Apesar da esquerda ter nuances, ter diferenças, ela acha um absurdo. E a próprio campo da direita, que é minimamente normal das ideias, né, também diz não, isso aí a gente não vai concordar. Então, enfim, tá nesse vídeo absurdo. A Raquel Andrade diz: doutor Inocêncio Uchoa, inspirando as novas gerações de juristas. Então, nós vamos agora para falar o livro Cotidiano Extraordinário, o centenário da Revolução de Outubro. Deixa eu mostrar a capinha de novo. Tem que fazer a propaganda aqui, tá? Para você que está aí no nosso Facebook. Infelizmente, quem está nos ouvindo através da rádio não vai poder ver a capa, mas olhando lá, abrindo o Facebook e olhando, vocês vão descobrir como é que é a capinha do livro. Foi uma iniciativa de um grupo de intelectuais marxistas de longa travessia, né? Tem breves contatos que decidiram se empenhar com visitas e oferecer um panorama histórico-analítico do que considera o maior acontecimento do século XX. Os temas abordados: o ensaio de 1905, os nexos com guerra, o significado de fevereiro, as atribuições dos sovietes, o lugar de preeminência do partido bolchevique, o papel do indivíduo na história, Lenin, Trotsky, etc., e as repercussões da Revolução nos vários campos da vida, arte, mulheres, direito, dentre outros, está presente aqui dentro do livro, que parece ser interessantíssimo, e nós, obviamente, convidamos aqui um dos organizadores dessa coletânea, que é o professor Frederico Costa, e a gente vai seguir com os comentários aqui do Inocêncio Uchoa. Mas antes, vamos aqui ao comentário do querido Daniel Pio Bezerra. Bom dia a todos e todas. Marina, um carinhoso abraço. Outro para você, Daniel. Hoje é um dia especial. A presidenta eleita Dilma Rousseff completa 70 anos. A gente já cantou, foi parabéns. Está animado hoje, Daniel. E a Lígia Castro Holanda diz: admiração por esse grande guerreiro Inocêncio. Vamos à luta. Vamos à luta. Não vamos parar nunca. Muito bem, muito determinada aqui a Lígia para ir para a luta. Enfim, queria que você falasse um pouquinho do livro, a ideia de como é que ele surgiu, o que motivou a escrita, né? Bem, primeiramente, eu gostaria de destacar que o livro tem tudo a ver com o que acabamos de discutir agora. Que o nosso querido Inocêncio Uchoa colocou, dessa questão da atual conjuntura brasileira, né? A Revolução Russa foi um marco porque foi a primeira expressão de que os trabalhadores podem governar a sociedade. Isso tem a ver com o que está acontecendo com esse ataque ao Lula. Por quê? Porque tenta-se fechar o setor da extrema-direita do Brasil e a direita um ciclo democrático que se iniciou com a derrota da ditadura militar. O ápice desse ciclo democrático, entendo eu, foi a eleição do Lula e o ciclo do Partido dos Trabalhadores. Independente da posição que temos dos governos do PT, é claro e evidente, na minha concepção, que houve um processo, nós estamos vendo um processo de golpe. Certo? E um golpe contra quem? Um golpe contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores, contra as camadas médias. Então, o julgamento do Lula não é um julgamento de só uma personalidade política. É que querem destruir, na figura do Lula, todas as conquistas democráticas que o Brasil teve da derrota da ditadura para cá. Porque o Lula expressa a reorganização do movimento operário, expressa a organização dos servidores públicos, expressa os direitos democráticos, expressa a construção da CUT, expressa o desenvolvimento de bandeiras das minorias. Todo
hoje a direita se articula contra os direitos trabalhistas, contra os direitos previdenciários, a favor da opressão das mulheres, das etnias, da violência das relações sociais, e a figura que expressa tudo isso é o Lula. Né? Então, veja, hoje, atacar o Lula dessa maneira é atacar essa história de ascensão, de conquistas dos movimentos sociais. Por isso, eu acho que um dos centros da atual conjuntura é a defesa incondicional do Lula. Eu acho que isso é importante, porque, veja, a Revolução Russa vai expressar um grau de consciência dos trabalhadores, certo? Em torno dos seus direitos históricos. Né? Então, veja, muitas vezes se coloca, penso eu, né? Você joga moinho na política da direita, dizer, mas o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, não entende que, veja, se a principal figura, a principal expressão pública de toda uma etapa progressiva da história brasileira está no banco dos réus, o que será de nós? Não é verdade? Porque, assim, você já que o Lula sendo condenado. Eu acho que o Bono não vivia por nós. Exatamente. O Lula é condenado. Será que, sim, aos nossos ouvintes, essa reflexão e para nós aqui. Tem condição de se manter um programa como esse? Não. Então, veja, isso é importante. Bom, manter a gente vai, mas por quanto tempo a gente vai estar aqui sem a ninguém arrastar? Exatamente. Né? Então, por isso que eu digo assim, esse livro, né, que é uma iniciativa pequena, mas interessante, de setores da universidade, né, que não só resistem a isso que está acontecendo, e quer passar a versão correta do que foi a Revolução Russa. O Roberto Campos, uma figura insuspeita, porque ele sempre foi um anticomunista, sempre foi um entreguista, ele escreveu quem tiver paciência que leia, uma autobiografia, Lanterna da Polpa. E logo na introdução ele vai dizer assim, o século XX começou em 1917 e terminou em 1989, ou seja, iniciou com a Revolução Russa e terminou com a queda do muro. Ou seja, um personagem de direita, conservador, reacionário, tudo que nós pensarmos de coisa ruim que aconteceu no Brasil, o Roberto Campos estava no meio. E ele mesmo reconheceu a importância da Revolução Russa. Então, esse livro tentou aglutinar uma série de professores, de pesquisadores, para enfocar alguns pontos da importância da Revolução Russa. Por exemplo, direitos sociais, esses que nós temos aqui, você sabe muito mais do que eu, começaram a ser efetivados em vários países avançados com medo da onda da Revolução Russa. Né? Vamos liberar isso, porque senão os trabalhadores podem tomar o poder. Né? Então, com esse livro que tenta resgatar, de um ponto de vista acadêmico, a memória, certo? A importância desse evento para os dias de hoje. Né? Então, quer dizer, se nós não garantirmos o simples direito democrático, que foi uma conquista dos trabalhadores, né, dos diversos setores progressistas da sociedade brasileira, que se evidencia com essa inquisição contra o Lula e contra o PT e a CUT, certo? Como é que nós podemos defender uma mudança mais radical nas estruturas brasileiras? Vocês quer comentar? Sim, pois não. Olha, concordo inteiramente com o professor Frederico. É preciso compreender que uma revolução ela não aparece de uma hora para outra. Ela, na verdade, é um acumulado de forças, é um processo de acumulação de forças de uma determinada categoria sobre as outras. No caso específico, o que a Revolução Russa produziu? Ela produziu, concretamente, colocou na sua Constituição e aplicou na prática diversas aspirações populares que até então não tinham ainda condição de ser implantadas em determinados países. Na verdade, a Revolução Russa ela é a continuidade da Revolução Francesa, de 1789, das ideias socialistas que, a partir da própria Revolução Francesa, aconteceram e que se ampliaram muito no século XIX, né? Das insurreições europeias de 1848, do Manifesto Comunista, do Marx, que permeou toda aquela geração de pessoas daquele momento, da Comuna de Paris, de 1871,
da guerra da secessão americana, a luta contra o processo de escravidão, a escravidão brutal que tem nos Estados Unidos, né? A encíclica Renovaram, de 1891, do Papa Leão XIII, né? De 1891, que reconhecia a importância dos sindicatos, dos trabalhadores poderem ter um instrumento para denunciar com seus patrões. Porque você sabe, professor Frederico, e eu acho que todo mundo da população também sabe, dos nossos ouvintes, é que no início do processo, digamos assim, capitalista, todo o trabalho era escravo, né? Todo o trabalho era escravo. Por quê? O cidadão trabalhava 10, 12, 16 horas, 15 horas por dia. E isso em máquinas pesadas, antigas, né? Infectas, em lugares ruins, sem estrutura nenhuma, sem salário fixo, sem férias, sem repouso remunerado no final de semana, sem férias, sem previdência social. Uma criança trabalhava durante 12 horas, 13 horas por dia, era rendida por uma outra criança, e esses trabalhadores moravam em cortiços ao redor das fábricas. É assim que começou o capitalismo. Portanto, ao longo das lutas populares dos trabalhadores, eles foram conquistando determinados direitos, né? Direito a ter o salário mínimo por hora trabalhada, direito de ter a previdência social. Tudo isso culminou com a Revolução Russa. E a Revolução Russa, ela trouxe na sua Constituição uma série de direitos que se consolidaram ali. Por exemplo, em relação à questão das mulheres. As mulheres foram extremamente beneficiadas pela Revolução Russa. Por quê? Porque, de imediato, a nova Constituição, o primeiro congresso dos soviets da Rússia, após a Revolução, determinou que as mulheres teriam direitos iguais aos homens, direitos civis. Direitos civis. Da questão do matrimônio, do divórcio, porque as mulheres, a Rússia tinha saído praticamente daquele momento da servidão, a servidão humana, branca, que era um tipo de escravidão branca, né, do branco sobre o branco, acabou na Rússia por lei em 1860. Estava ali praticamente... Portanto, isso ao longo do tempo, ela não acaba por decreto, ela permanece como a escravidão no Brasil, permaneceu durante muito tempo, mesmo depois da Lei Áurea. Então, as mulheres que eram duplamente submissas, porque eram submissas à normal, e depois aos homens, elas, de repente, tiveram todos os seus direitos garantidos, inclusive direitos trabalhistas, proteção à maternidade, o fim do trabalho infantil, jornada de trabalho de 8 horas foi consolidada na Revolução Russa, né, de 1917. Educação pública até o 2º grau, gratuita para todas as pessoas, também para mim. E por aí vai. Quer dizer, a Revolução, na verdade, ela representou um avanço civilizatório fantástico e imenso que perdurou durante 70, quase 80 anos. Lamentavelmente, foi suplantado durante esse processo digamos assim, pela hegemonia que os capitalistas acabaram conseguindo, lamentavelmente, a partir de uma série de erros, claro. Porque difícil não é você, no caso da Revolução Russa, fazer a revolução em si não foi muito difícil, né? Os trabalhadores já tinham criado os soviets, né, que dividiam o poder, na verdade, com a Duma. A Duma era o parlamento lá chamava-se Duma, que tinha sido criado em 1905, e, portanto, era recém-criada, tinha 12 anos apenas, quando houve a Revolução Russa. Mas quando os trabalhadores criaram os soviets, também em 1905, na primeiro soviet, depois foram criando... Eles foram dividindo o poder, de fato, com o parlamento. Então, na tomada do poder, não foi nem tão difícil, tanto que não morreu muita gente. O difícil foi segurar esse poder. Daí a Guerra Civil, que as forças da aristocracia e dos reacionários, com apoio das potências estrangeiras, se implantaram, né? E aí foi toda uma luta, se criou o Exército Vermelho, morreram mais de 6 milhões de russos nessa disputa interna, dificílima, num governo ainda frágil, que era o governo revolucionário, que governava uma imensidão de terra, né? A Rússia, ainda hoje, ela tem o dobro do Brasil. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, a Rússia tem 17. Só a Sibéria é maior que o Brasil. Então, administrar isso é praticamente impossível. Então, difícil foi segurar. Se segurou, depois veio a Segunda Guerra Mundial, a Rússia saiu fortalecidíssima da Segunda Guerra Mundial, e não teria sido...
enfim, agora, lamentavelmente, o processo político interno acabou desgastando as relações e acabou dando no fim desse regime. E hoje a Rússia é um país capitalista com bastante dificuldades. A gente vai dar uma pausa agora para o nosso break e já a gente volta com esse assunto. Democracia no ar. Bem, você está ouvindo, conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Oxô Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM, lá em Madalena. Logo mais, a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar esse programa para você na íntegra, aí de acordo com a sua programação local, ok? Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando neste exato momento o programa Democracia no Ar. Esse programa é uma realização do movimento Democracia Participativa. Vamos ao Alô Parlamentar e já a gente volta com a segunda parte do programa com Marina Valente. Só um minutinho, tá? Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô Parlamentar. Chico Lopes. As mudanças em direitos dos servidores públicos debatidas recentemente parecem minar ainda mais a debilitada popularidade do presidente Michel Temer. O deputado Chico Lopes fez coro à insatisfação. Primeiro, o Temer não é o presidente da República. Ele está fazendo tudo isso que chama Meirelles. É representante máximo dos interesses externos do país. O deputado lembra que as pessoas mais atingidas pelas medidas em relação ao serviço público são os que não possuem condições de arcar com as opções privadas. Quando eu ataco o servidor público, eu não estou atacando só o servidor público. Eu estou atacando aquelas pessoas que precisam do serviço público, como da saúde, como da segurança, como da educação. Mas o Temer, ele sabe disto. Agora, ele está a serviço não dos interesses do povo brasileiro, mas de umas elites que têm vergonha de ter nascido no Brasil. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. 10h34. É com ela, Marina Valente, segunda parte do programa de hoje. Obrigada, Jonathan Neto. A Lígia Castro de Holanda disse: adoro conversar com intelectuais marxistas do naipe desse companheiro. Bom demais essa explicação. O pessoal do movimento, do Democracia Participativa, diz: a luta continua, mas saber que existem pessoas como Inocêncio Shoa nessa caminhada nos deixa mais esperançosos e convictos de estar na linha trilha certa. Avante, companheiros. Vida longa e próspera para a democracia no ar e sua relevante história neste contexto. Abraço a todos e todas. Foi o carinho aí do movimento Democracia Participativa ao programa. Valeu, gente. Eu sempre que eu penso na Revolução Russa, eu sei que o desejo das pessoas geralmente é entender o olhar mesmo do processo da Revolução e tal. Eu acho mó barato o que veio depois em termos de avanço, como, por exemplo, uma coisa que eu adoro, que é a arte, a questão do construtivismo russo, que veio influenciar todo o movimento modernista de arte e tal, e que fazia um processo artístico. Aliás, eu acho importantíssimo, porque as pessoas estão tentando censurar a arte nos dias de hoje, né? De fazer uma arte que pudesse ser reproduzida por todos. Então, todo mundo podia... A ideia era que todo mundo podia pegar um papel, um pincel na mão e fazer a sua própria arte, fazer a sua própria divulgação. Eu queria assim, saber se o livro, de alguma forma, pontua todos esses outros aspectos, a educação, né? A coisa... da esposa do Lenin, de fazer a biblioteca flutuante, né? Esses outros elementos da Revolução que fazem o leque talvez mais interessante dela, que foi ver a prática dos operários tentando pensar que tipo de projeto de nação e todos os aspectos da sociedade que seriam interessantes de se ter. Certo. O importante da Revolução Russa é que ela foi uma explosão de criatividade das diversas camadas e setores oprimidos, né? Então, veja, hoje vivemos numa sociedade capitalista decadente, né? E num país dependente que é o Brasil,
né? Então, veja, você tem uma série de limitações ao desenvolvimento das pessoas humanas, das pessoas. Com a Revolução Russa, quando essas massas oprimidas e exploradas passam a ser sujeitos, né, de sua vida, passam a decidir sobre os destinos seus, então é uma explosão de criatividade. Aqui no nosso livro nós temos uma discussão, temos um capítulo que é Mulheres e Revolução, as lições de outubro de 17, certo? Que é da Marília Paula da Silva, Kévia Daniel da Silva e Paula Manuela Lima de Farias, que vai falar disso, né? Como as mulheres, como colocou, me permito chamar, eu conheço e admiro, muito tempo não sei se sou, e chamar de companheiro. O companheiro já explicitou algumas coisas, né? Fala-se também sobre a questão do direito burguês, fala-se da arte revolucionária, né? O interessante é que a política oficial dos bolcheviques era não limitar de maneira nenhuma a criatividade artística. Olha aqui. Né? Porque, olha quanta diferença do dias de hoje. Exatamente, né? Porque, veja, olha que coisa interessante. Os dias de hoje estão dentro da seguinte coordenada. Nós temos uma crise do capitalismo. Até a direita vê isso. Né? Mas o capitalismo pode ser resolvido de duas maneiras. Com mais capitalismo ou com a superação do capitalismo. Com mais capitalismo, a gente precisa de governos capazes como esse. Né? Ilegítimos. Né? Então, veja, a outra solução é o caminho da Revolução Russa. Né? Então, a Revolução Russa desdobrou, né, ampliou, né, você tinha comunas da juventude, né, você teve conquistas como o direito ao aborto, certo? Você teve a primeira legislação, né, que colocava que o homossexualismo era crime, né? Você teve, por iniciativa dos bolcheviques que organizaram a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, a luta contra a opressão dos negros no setor, né? E o mais interessante é que, geralmente, a direita diz assim, o comunismo ateu e tudo mais, né? Eu estava lendo sobre a história da Revolução Russa, a história do Partido Bolchevique, do Pierre Doret, que falecido, um historiador francês da Revolução Russa, e ele dizia que tinha um setor do Partido Bolchevique que era responsável e que era de militantes comunistas e muçulmanos. Ou seja, porque o comunismo é um programa político, né? E o comunismo congrega todos os setores que estão de acordo com o seu programa, que é superar as limitações da propriedade privada, né? A filosofia marxista é materialista, mas enquanto a organização política, a divisão social que o comunismo tenta superar e que a Revolução Russa tentou superar é entre capital e trabalho. Se o trabalho tem diversas concepções de mundo, diversas formas de ver a realidade, se tem diversas perspectivas estéticas, se tem diversos tipos de comportamento sexual, não é problema para o comunismo. O problema central é destravar todas as limitações que o capitalismo coloca. Né? Então, a Revolução, esse livro tenta expor as diversas dimensões. Né? A questão da educação, veja, enquanto se fala de escola sem partido, né? A escola com uma limitação, com uma opressão, com uma restrição para que a população não tenha o direito de se apropriar das conquistas da humanidade, a Revolução Russa ampliou ao máximo. E a Revolução Russa, o Lenin dizia que teve um movimento, uma divergência interna entre os bolcheviques, no setor dizia assim, você vai construir o socialismo e você tem que ter uma cultura proletária. Então, o passado não serve para a gente, porque o passado é burguês, o passado é opressivo, Lenin de maneira alguma. Né? O Lenin e o Trotsky diziam, não, os trabalhadores, a população tem que ter o direito a toda a história estética da humanidade. Ou seja, uma democratização do ensino, da arte. Ou seja, você só pode construir um novo se você supera o velho, não é se você destrói o velho. Certo? Então, a Revolução Russa tem, inclusive, lições para o dia de hoje. Né? Hoje, por exemplo, a escola pública, o objetivo é destruir a escola pública, destruir a universidade, a escola básica, destruir a universidade, destruir a iniciativa estética, né? Ou seja, limitar. Veja, quando a gente tem uma ofensiva, quem vivenciou, eu comecei a lutar contra a ditadura, eu lembro que eu militei com o professor Fábio Sobral, no movimento estudantil. Já era no final. Mas era uma coisa opressiva, né? Eu já tive aula de organização social e política brasileira, moral e cívica.
Ou seja, você pensava dentro de uma caixa. Né? Então, veja, o objetivo hoje é o quê? É nos libertar dessas amarras que o capitalismo opressivo tenta nos esmagar, e o melhor exemplo é a Revolução Russa. Né? Com todos, isso é importante, certo? Porque a Revolução Russa colocou para a humanidade um novo patamar de desenvolvimento. Né? Hoje, a memória da Revolução Russa, por isso que a Revolução Russa não é só na academia, nós somos poucos. Né? Somos cada vez mais a tendência hoje... Aliás, o que já contradiz total essa ideia de que o pessoal lá da MBL defende que existe doutrinação na academia. Não, quando diz assim, eu sou da Universidade Estadual do Ceará, certo? Assim, aí tá cheio de comunistas. Onde que eu conheci? Estou procurando. Os que eu conheço, eu conto nas palmas das minhas mãos. Se tem mais aí clandestino, eu quero até falar com os ouvintes, ó, quem conhecer comunista na UES, revolucionário, algum que está dentro do armário, fale para o professor Fred para a gente organizar um grande encontro, porque os que eu conheço, conto nos teus. O nosso querido Márcio de Oliveira diz o seguinte: a luta continua, mas saber que existem pessoas como Inocêncio Shoa nesta caminhada nos deixa mais esperançoso de estar na trilha certa. Avante, companheiros, vida longa e próspera à democracia no ar e sua relevante história nesse contexto. Abraço a todas e todos. Beijão, Márcio. Ele que esteve aqui nos visitando essa semana. A Ana Paula Santos mandou uma carinha com óculos escuros, assim, tipo Tug Life, dizendo, excelente discussão. Também estou achando, Ana Paula. E o Souza Júnior diz, lembrando, que ele ontem, né, ele apresentou aqui o programa e diz, ontem o Inácio Carvalho, editor nacional do Portal Vermelho, que esteve no Democracia no Ar como convidado, lembrou uma afirmação de Paulo Henrique Amorim, de que o Roberto Marinho disse uma vez que o papel maior da Globo não era o de informar, mas o de não informar aquilo que interessa de fato ao povo. Nosso papel é justamente o contrário, o de informar e conscientizar, e é isso que estamos fazendo muito bem agora com o companheiro Inocêncio Shoa e o professor Frederico Costa. Cheiro Souza Júnior. Estamos tentando sempre furar essa grande mídia mesmo. Inocêncio, bom, teve toda essa explosão de criatividade, de ciência, de tecnologia, de educação, e hoje, né, você esteve agora visitando os processos de celebração dos 100 anos da Revolução. Dá para sentir na Rússia o que é uma formação de um povo que passa por um processo como esse, de conhecimento, de abertura, de troca de criatividade entre as pessoas. Quer dizer, isso repercutiu, mesmo que a gente já não esteja mais numa Rússia comunista, numa Rússia socialista, dá para sentir os efeitos no povo? Olha, Marina, a Revolução Russa, o processo revolucionário russo, ele perdurou quase 80 anos. Então, é um fato que marcou fortemente, né, toda aquela população. As populações, são mais de 200 nacionalidades na Rússia, para quem não sabe. Marcou profundamente e, evidentemente, que as pessoas são todas, mesmo os mais novos, mais jovens, que já não vivenciaram aquele processo, que já nasceram até depois do fim da União Soviética, eles sentem as consequências disso. Isso é muito visível. Tranquilo, é visível, assim, as pessoas reconhecem os avanços que aconteceram. Até porque não tem como deixar de reconhecer. E determinados avanços, com todos os retrocessos que podem acontecer, jamais voltará ao passado. Ninguém vai voltar a trabalho escravo no sentido antigo, né? Porque hoje você tem direito à férias, 13º, as mulheres, já no início da Revolução, tiveram os seus direitos civis iguais aos homens, já deixaram de ser assim, uma posse de um homem do lado dela, e as mulheres, com a nova legislação trazida pela Revolução, pelos bolcheviques, elas passaram a ter direito à proteção ao trabalho, proteção à maternidade. Mesmo em relação, eu queria tocar aqui, professor, você tocou aí, na questão dessas divisões internas dentro do pensamento social da época. Da mesma forma que teve divisão interna, tinha entre os socialistas, digamos assim, né? Tendo o próprio partido bolchevique, tinha divisões, mas entre os socialistas muito mais, tinha socialista revolucionário de direita, eles se diziam de direita, socialista revolucionário de esquerda, o Kerensky, que foi um dos que conduziu o governo provisório até, do qual os comunistas tomaram dele, né, derrubaram, ele era socialista.
socialista. Ele era de uma facção do Partido Socialista. Então, não só na esquerda, mas também na direita, inclusive na igreja. Houve, inclusive, um movimento, aí por volta dos anos 1000, lá ainda na Guerra Civil, de 1920 e poucos, houve um movimento dentro da igreja, né, que eles chamavam de movimento renovacionista. Eram padres da igreja ortodoxa que não aceitavam a postura da igreja em relação ao processo revolucionário, que eles sabiam que era um processo que estava constituindo uma nova civilização mais avançada de direitos, né? Então, houve sim, e eles não aceitaram a postura, porque a postura da igreja ortodoxa na época era muito ruim. Você veja que eles estão... Você está falando aí de um país que tinha uma monarquia extremamente reacionária, extremamente conservadora, incrivelmente conservadora e muito rica. E a igreja que era associada ao Estado até pouco tempo, até uns 40, 50 anos atrás, era também dentro desse processo. Era muito rica a igreja e muito atrasada. Quem conhece as igrejas sabe muito bem que a Igreja Católica, por exemplo, é muito mais avançada, muito mais simplificada, com toda a exuberância, com toda a riqueza que ela tem. Ela é muito menos complicada do que a Igreja Ortodoxa. Os procedimentos são antigos, muito antigos. A igreja já fez muitas mudanças nos seus rituais. Eles conservam os rituais da Idade Média. Então, a própria igreja também teve suas discussões internas. E, claro, por quê? Porque são os setores da sociedade que não aceitam, que não aceitam as mudanças, como está vendo aqui no Brasil. Né? Nos costumes, o camarada querer uma escola sem partido, quer dizer, a partir daí você querer retroceder todo um processo de avanço civilizatório, ainda você querer retirar Paulo Freire, você querer tirar Paulo Freire da vida do país, você tirar Celso Furtado da vida do país, brincadeira isso. Celso Furtado foi o primeiro camarada que falou na fome no mundo, que colocou a fome na discussão da fome na humanidade e se notabilizou por isso, não é? Então, mas se eu só tentar voltar um pouquinho na minha pergunta, Inocêncio, é justamente isso que eu queria saber. Evitar isso talvez seja porque talvez seja um povo com mais acesso à cultura ainda presente, com uma formação educacional mais presente. Eu quero saber se deu para notar isso. Por exemplo, você falou da questão das mulheres. As mulheres russas são mais empoderadas, elas estão mais próximas da sua realidade de entender os seus direitos. É um povo que é aberto à cultura, é aberto a novas culturas. Isso se reflete, por exemplo, existe muito evento cultural rolando o tempo todo. Como é que isso se reflete? Porque, assim, eu sinto que talvez, porque a gente não tenha tido esses espaços, seja mais fácil a gente abrir mão da nossa memória aqui, né? Porque a gente não teve, durante a nossa trajetória de existência no país. Aliás, a democracia no Brasil é bem pequenininha, bem recente. Tempo eles têm um povo que tem acesso a um processo de mudança. E eles tiveram um boom, né? Tiveram uma explosão, tiveram toda uma revolução. E aí eu queria entender se isso está presente. Se você, assim, a sua opinião, quando você chegou lá, teve contato com esse povo, você falou assim, é um povo diferente, é um povo que parece que vivenciou uma revolução? Olha, eu já fui 4 vezes àquela região, né? Uma delas somente a Sibéria. Foi uma viagem à Sibéria. Mas também fiz outra viagem, digamos uma quinta, pelos países do leste da chamada Ásia Central, Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão, Taquistão, Turcomenistão e tal. Então, o que você percebe é que houve uma certa empolgação da população com as novas ideias trazidas pela perestroika e pela glasnost. Isso é verdade. As pessoas estavam meio cansadas, porque o regime anterior também teve muitos problemas, né? Não só pela Segunda Guerra Mundial, pela necessidade de fechar mais o sistema em razão da Segunda Guerra Mundial, mas nas questões da divisão política interna teve muito problema, e isso também pesou muito para que os novos ares da democracia, digamos assim, ocidental, chegassem e se plantassem. E realmente houve uma efusão muito grande das músicas americanas, das músicas do Ocidente, dos cinemas, dos costumes, das comidas. O país foi aberto, né, para esse tipo de economia, e isso
Agora, nesse momento, o que a gente sente é que está havendo um refluxo disso. A população está começando a cair a ficha. Agora, bom, tudo bem, nós agora somos um país capitalista, mas o que nós temos mesmo? Nós temos o capitalismo selvagem. Foi um país que teve um avanço muito grande na corrupção, né, das chamadas máfias, né, os caras tomaram, inacreditável. Olha, imagina um país como a Rússia, imenso, a União Soviética era quase um terço da humanidade de extensão, e também milhares e milhares de cidades e tal. Imagina, e de repente, tudo aquilo era público, tudo aquilo era do governo, e de repente tudo aquilo virou privatizado. Como é que foi? Então, os processos de privatização, na verdade, foram um processo de tunga, de tomada das coisas. Exato. Então, você tem um grupo aqui que dominava, digamos, a siderúrgica tal. O que eles fizeram? Naquele sistema de derrubo da União Soviética, o regime se flexibilizou, não tinha mais controle de nada, então todo mundo fez o que quis fazer. Todo mundo tomou para si, né, como se fosse atrás de um motivo. Virou um caminhão cheio de arroz e feijão, e as pessoas foram lá e pegaram uma parte. Então, aqueles caras que dominavam aquela siderúrgica, eles fizeram a própria privatização, publicaram editais, não sei por onde, de repente eles mesmos passaram a ser os... Agora, gente de onde? Gente que vinha do próprio partido, da KGB, da Polícia Secreta, principalmente dos órgãos de segurança e das forças militares, que estavam à frente dessas grandes organizações. Então, de repente, se virou um país de corruptos, um país onde o patrimônio dela, de repente, sumiu, está na mão das pessoas. Como está na mão das pessoas? Não foi uma meia dúzia de empresas, foram milhares, milhões de negócios que foram embora. A população ficou só com sua casa. Eu morava no apartamento tal, que era do governo, passou a ser minha, hoje é meu, está no meu nome, está registrado e tudo mais. Então, a população hoje, a gente sente isso, nas conversas que eu tive, eu tenho alguns amigos lá, temos guias turistas que você conversa, não há dúvida disso. Há um sentimento de que agora a ficha está caindo. Eles sabem, outra coisa importante, eles sabem da importância que tem na história do mundo. Isso é importante. Eles sabem muito bem que há dois polos bem definidos. Tem o capitalismo, liderado pelo grupo dos Estados Unidos e Inglaterra, especialmente, né? E tem um outro bloco, que também é capitalista, parte é capitalista, parte tem um socialismo diferente, que é o quê? Que é exatamente a Rússia e a China, né? E a própria Índia. Então, eles sabem muito bem que tem esses dois blocos, e esses dois blocos têm que se manter realmente com muito poder de fogo, porque senão o outro vai ser engolido. Né? E o exemplo da Ucrânia foi um exemplo muito claro. Os Estados Unidos quis tomar a Ucrânia a partir da direita ucraniana que chegou no poder, tentaram, inclusive, tomar uma parte da Ucrânia, a Crimeia, né? Que é uma região absolutamente estratégica. Primeiro tem a base militar naval de Sebastopol, é o mais importante da Rússia. De repente, então eles sentiram que aquilo ali, os caras estavam tomando. Então, essa consciência de que eles têm uma missão mundial a cumprir, eles sabem. A gente já está chegando, infelizmente, é sempre assim, rapidinho. Nos 5 minutos finais do programa, Jonathan Neto. Por que acaba sempre tão rápido? E o Daniel diz o seguinte: meu amigo Inocêncio Show, cadê a revolução do povo nas ruas diante da destruição da nação brasileira? A Rede Globo conseguiu acorrentar o povão? Um grande abraço do Daniel. Eu queria que vocês fizessem nesses minutos finais, e o Inocêncio dê aí a resposta ao Daniel, mas nesses 5 minutos finais de vocês também falasse como é que as pessoas podem adquirir o livro, como é que elas podem ter acesso a ele. Certo. Primeiro, o significado essencial da Revolução Russa. A Rússia era considerada o país mais atrasado e mais reacionário da Europa. Em vários escritos do Marx e dos pensadores socialistas do século XIX, atacavam a Rússia, né, a estrutura, a monarquia russa, como o setor mais reacionário. E veja, quando os trabalhadores tomaram o poder na Rússia, um país atrasado, fez a reforma agrária, tentou socializar os meios de produção, se tornou uma grande potência, teve a Segunda Guerra Mundial, que um dos objetivos da Alemanha nazista era destruir a União Soviética. Morreram 27 milhões de soviéticos na Segunda Guerra Mundial. 3/4 do exército nazista, suas melhores tropas, foram para tentar dobrar
os camponeses e operários russos. E eles foram varridos. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, quem está dizendo sou eu, não. Houve um livro recente escrito por 2 tenentes-coronéis norte-americanos. E eles demonstram, por dados, que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. Os Estados Unidos entrou na guerra do final. Porque deve ter um mito, né, de que foram as forças europeias, foi a União Soviética. E depois, né, de 45, esse país, com 27 milhões de mortos, continua a ser a única potência, com todos os problemas, com todos os defeitos, que tentou barrar em vários lugares o avanço do imperialismo. Foi o apoio significativo na Coreia, na China, no leste europeu, né? E para o povo soviético, que foi a Moscou, São Petersburgo hoje, você tem mais de 200 teatros que são abertos diariamente, e ainda são abertos que manhã, tarde e noite. A Regina Duarte, que hoje é uma grande reacionária, década de 80, ela foi à União Soviética e ela ficou abismada. Porque ela pegou um motorista de táxi e ele perguntou, você é brasileira? Sou, pois eu estou vendo Jorge Amado. Ou seja, o nível cultural... Só em Moscou são, aberta diferente. Só em Moscou são 90 teatros, sem falar nos circos fixos, porque lá é como um estádio de futebol, circo fixo, vários. Então, quer dizer, é uma das conquistas, né, da Revolução de Outubro. Né? E outra coisa, é uma tese do marxismo de que quem faz a história, quem faz os grandes eventos são as massas. Né? E se nós olharmos bem, quer dizer, hoje, por exemplo, a direita não tem poder de mobilização. Sim, onde é que estão os paneleiros? As coxinhas, em frente à corrupção. Né? E hoje nós vemos um processo de reorganização do movimento operário popular. Hoje nós vemos a reorganização de vários setores de democratas, na justiça, né, na intelectualidade. Né? E isso tende a marchar para uma organização, primeiro para a defesa dos nossos direitos, e depois para recuperar o que nós perdemos, né? E se tudo der certo, tomarmos o poder no Brasil e construirmos uma sociedade socialista. Né? Eu gostaria de dizer, esse livro está nas livrarias, várias livrarias, tá ok? E pode entrar no nosso no site que nós temos, o meu, só colocar no Google, né? O Fábio José Queiroz Frederico Costa, que vai encontrar as nossas informações. Na venda do livro. Bom, falta só um minutinho. Não sei, acho que não vai dar para você só palavra de Daniel. Não, tá só assim, vamos à luta. Eu só vou agradecer as pessoas que fizeram a manifestação, enfim, da generosidade de vocês, e dizer que realmente a direita não tem, professor, como você disse, poder de mobilização. Eles têm poder de manipulação. Isso eles têm muito. Porque temos instrumentos para tal, inclusive os meios da mídia. Isso é fundamental. Nós temos que... Por isso que a importância desse programa Democracia no Ar. Por isso que nós, é um programa, acho que um dos pioneiros no Brasil. Inventamos isso aqui, está dando certo, porque as pessoas precisam receber informações verdadeiras, e não informações falsas ou desinformações. Daniel, a saída é ir para a rua mesmo. E a população não está indo ainda, mas ela vai. A população é sábia, ela passou daquela fase do engodo que a mídia fez, já está começando a se conscientizar. Tanto é que o Lula está com a eleição garantida se houver eleição. O programa vai ficando por aqui, já bem no gongo aqui. Muito obrigada pela participação de vocês no dia de hoje e até amanhã. Beijo. É com você, Jonathan Neto. Bem, você acabou de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, CITAF, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM, ainda o blog da Dilma, e ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí no Facebook, bem como a sua página pessoal, que você retransmitiu, né? Você compartilhou aí pelo Facebook. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de bom. E amanhã, não esqueçamos, nova edição a partir das 10 horas da manhã. Até lá. Democracia no Ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Se você perdeu o programa...